Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um sábado em que estamos aqui com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Um bom dia, André. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. Que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E hoje, nessa manhã de sábado, Emmanuel separa para nós o capítulo de número 165, cujo tema é bens externos. Emmanuel escolhe para a nossa reflexão aqui de hoje um versículo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, é o versículo de número 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus responde esta frase a um homem que está questionando ele para que ele fale para o irmão dele repartir a herança. Então Jesus pergunta para ele, né, mas quem me constituiu juiz para julgar essa decisão entre vocês, né, ser parcial entre vocês? E ele aconselha esse homem sobre o cuidado, para que ele tenha cuidado de guardar o coração dele de toda e qualquer avareza. Porque ele fala, né, que a vida de um homem não consiste dessa abundância de bens externos que cada um possui. E em seguida, ele conta para esse rapaz a parábola do rico insensato. E o André hoje vai contar aqui para nós essa parábola tão bonita que embasa aqui a reflexão nossa, que complementa muito as palavras de Emmanuel aqui hoje. Exatamente, esse trecho pertence, né, a essa parábola que é conhecida como a parábola do rico insensato. E o que é essa parábola? Um homem muito rico, ele tinha suas terras e ali ele plantava, e naquele momento específico ele produziu mais, né, muito mais do que ele esperava. Então era uma colheita que ele ia ter muito abundante. E ele ficou num dilema porque ele não sabia o que ele ia fazer, porque tudo aquilo que ele ia colher não ia caber no local que ele tinha para armazenar a sua colheita, né? No celeiro. Então, a produção dele era muito além do que ele tinha capacidade de armazenar. E aí, então, ele tem a ideia de fazer o seguinte, de destruir o celeiro que ele tinha e construir um outro muito maior para poder colocar tudo aquilo que ele ia colher. E, e o que ele iria fazer depois disso, né? Ele diz assim: então eu vou conversar com a minha alma e vou falar assim para ela: olha, você tem bens para muitos anos, você pode descansar, você pode comer, beber, você pode aproveitar a vida. E aí, o que acontece? Deus então, né, vira para ele e diz: insensato, essa noite mesmo eu levarei a sua alma. E o que acumulou serviu para quem e para quê? Então aqui, o Emmanuel está trazendo essa parábola para poder dizer que todo aquele que junta tesouros, né, bens exteriores para si mesmo, ele não é rico para Deus. E o que é ser pobre para Deus, digamos assim? É você não ter uma riqueza espiritual capaz de auxiliar as pessoas, de ajudar o próximo, né, de fazer uma caridade da maneira que for, não só material, não só com dinheiro, né? E aí é como se Emmanuel estivesse dizendo para nós assim que para Deus não importa o nosso saldo bancário, né? Mais atualmente, né, que as pessoas elas se conhecem pela quantidade de seguidores nas redes sociais, para Deus isso não tem relevância nenhuma, né? Não, quanto mais fãs você tiver, Deus não se preocupa com isso.
né? A preocupação de Deus não são com essas riquezas, que isso tudo é uma riqueza exterior, né? Porque no mundo da rede social, ter muitos seguidores é um valor, mas é um valor da rede social, não é um valor para Deus. Então também não importa quantos livros a pessoa escreveu, quantos projetos ela fez. E aí ele fala também, né, da longevidade de uma pessoa, né? Dessa riqueza, às vezes, que a pessoa tem na vida material de viver vários anos, mas de ter muitos anos no corpo, né? Mas o que que esses anos resultaram? O que que isso gerou para alguém? E aí, no momento que nós estamos gravando essa reflexão de hoje, ontem foi nos dado a notícia, né, de que Divaldo Franco desencarnou na noite de ontem, e aí Divaldo desencarnou com 98 anos de idade. Mas quantos desses 98 foi vivendo a favor do próximo, fazendo coisas, né, para auxiliar as outras pessoas? E aí, aqui Jesus nessa parábola está questionando qual é a finalidade disso tudo, né? Quais são os seus propósitos que você faz com aquilo que você tem? E aí, Divaldo deixa um legado muito bonito, porque a mansão do caminho que foi ao longo dos anos criado, mantido por ele, né? Ele pega e auxilia pessoas que não têm condições financeiras, então acompanha mulheres ali desde o pré-natal até o ensino médio desses filhos dessas mulheres, né? Então é um trabalho muito bonito que passa por todos os processos de crescimento assim do ser humano, né? E aí, se pegarmos também, né, que não é a quantidade de livro escrito, né, mas sim a qualidade, o conteúdo desses livros que foram escritos e que conseguem enriquecer a vida das pessoas. Então nós temos aí que Chico Xavier escreveu mais de 450 livros, né? Mas não é a quantidade desses livros que mais nos chamam a atenção, é a qualidade do que está escrito ali. E aí, tem um trecho aqui de uma reflexão de Chico que se chama Enriquece-te. E aí ele fala assim, né? Tá escrito lá: Enriquece-te de sabedoria, estudando e aprendendo. Enriquece-te de amor, praticando a boa vontade para com os que te cercam. Enriquece-te de paciência, tolerando com calma as pedras e os espinhos da estrada e enriquece-te de qualidades preciosas, aceitando o trabalho de cada dia que o mundo te impõe. Imita, pois, a árvore que se enriquece de flores e frutos, para distribuir abastança e alegria, e cumprindo os nossos deveres de cada hora, não nos esqueçamos de que Jesus exemplificou a fraternidade e a cooperação, dando sempre de si mesmo sem mendigar. Então, o que que ele está dizendo? Que a gente precisa ser como uma árvore, nós precisamos nos enriquecer. Então, aqui são riquezas internas, né? Nos enriquecer de paciência, de tolerância, de amor ao próximo, para que a gente possa produzir, né? Entregar esses frutos, entregar o fruto da nossa paciência, da nossa tolerância, para aquelas pessoas que estão no nosso convívio. E aí, na história de hoje, eu queria trazer uma história a respeito de um comerciante chamado João Toledo. E essa história, né, se chama Duas Semanas. E é uma psicografia de Chico Xavier com Humberto de Campos, que é escrito na espécie de um diário. E então são ali, é colocado cada dia o que que esse comerciante vai escrevendo ali nos seus dias durante 2 semanas. E aí ele vai escrevendo que ele teve um sonho
com o pai dele, que já estava desencarnado. O pai dele apareceu para ele e disse para ele que era para ele ajudar as outras pessoas, né? Para poder rever a maneira como ele estava vivendo naquele momento. E aí ele acorda assustado, fala assim: nossa, que coisa estranha. Tô sonhando com gente morta, eu acho que eu tô muito preocupado com umas coisas. E aí no final ele escreve assim: consegui comprar não sei quantas sacas de arroz, vou ter um lucro bom. E aí os dias vão passando. E então depois ele conta para a esposa dele que ele teve esse sonho com o pai. Aí no outro dia, quem sonha, né, e o espírito aparece é para a esposa dele, e aí ele comenta, né, assim no diário: ah, minha mulher é uma pessoa muito boa, mas ela é muito impressionável. Foi só falar que sonhei com meu pai, que agora ela está falando que está vendo meu pai aqui e que meu pai quer conversar comigo. E aí ele vai falando: comprei não sei quantas sacas de feijão, vou ter um lucro muito bom. E assim vai prosseguindo toda a semana dele. Então a esposa busca ir num centro espírita, ele acha um absurdo que isso é coisa que não se faz, a mulher dele não é certa da cabeça porque tá vendo o pai dela que já morreu. E aí lá no centro espírita começa a ensinar a esposa dele a respeito, né, de você ajudar as outras pessoas, a fazer caridade. Então ela chega com esses ensinamentos, fala para ele, fala assim: isso é um bando de aproveitadores, estão querendo o nosso dinheiro para poder ajudar, porque sabe que eu sou um comerciante é, de que eu sou um comerciante muito que tem uma posição muito grande na sociedade. E aí ele vai colocando: consegui comprar por mixaria, não sei quantas sacas de arroz, vou ter um lucro muito grande. E ele vai tudo nessa semana, ao longo da semana, fazendo isso, até que no último dia da semana é escrito que ele é encontrado na rua, que ele desencarnou. E aí no final dessa reflexão está escrito que qualquer semelhança dessa história com a parábola do rico insensato não é coincidência, né? Que aí está dizendo assim: ele teve as oportunidades, foi dado para ele, foi mostrado para ele: olha, toma mais cuidado com a sua saúde, faz bem para as outras pessoas, o ritmo de vida que você está tendo está muito acelerado, não é bem assim, né? E o pai dele estava ali tentando ajudar ele, a esposa, mas ele não quis ser sensato o suficiente para perceber essas coisas, né? Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei o trecho final que Emmanuel encerra nosso capítulo dizendo: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que vivestes no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. Então, Emmanuel reforça para nós a importância de darmos valor àquilo que tem valor para Deus, né? Esses bens externos, eles são apenas recursos, recursos esses que devem ser para nós facilitadores, né, para as atividades necessárias da nossa vida e para que a gente possa usá-lo em benefício do nosso exercício e nosso dever cristão. Ou seja, usar também nossos bens externos como uma fonte para fazermos caridades, para engajarmos em boas obras aqui na Terra. E tudo isso, né, avaliado de uma forma que nós estamos dando um bom uso para esse bem externo, né? Porque esses bens externos, como o André bem falou, não tem valor nenhum para Deus. Ele é nos dado, né, como esse facilitador. Emmanuel já nos trouxe um capítulo falando mais a respeito sobre essas riquezas aqui terrestres, como devemos nos portar, né? Nosso coração nunca deve estar apenas focado nisso, né? Nós devemos pensar que o que nós estamos fazendo
com esses bens externos, né, com essas obras, tudo que temos, qual que é o cunho moral dela, né? Emmanuel fala muito nessa reflexão, né? André citou aqui, não adianta escrever tantos livros se o fundo moral não for mais importante, não adianta o tempo que você viver aqui na Terra se você não fez bom uso, né? Se o fundo moral não foi aquilo que está bem próximo de Deus, né? Então, para essa semana, né, nós pensarmos, né, quais têm sido as nossas maiores qualidades, quais têm sido as nossas maiores ações em benefício ao próximo, né? O que nós podemos citar do que a gente fez durante essa semana em auxílio ao próximo, das nossas formas de ajudar, das nossas formas de caridade, sempre estar refletindo o quanto nós temos aproveitado o nosso tempo, porque afinal nós temos aqui a nossa vida terrestre, nós não podemos abrir mão, né, dos nossos compromissos, mas nós devemos fazer com que eles estejam interligados, né? Usar desse tempo que nós precisamos estar no trabalho ou estar em atividades aqui que são terrenas, mas usá-las para beneficiar o próximo, usar esses momentos também como um exercício dos nossos deveres cristãos. Usar de maneira que a gente torne esse nosso tempo não só útil para o lado material, mas também para o nosso crescimento espiritual e para o apoio ao próximo. Não é mesmo, André? E é muito importante a gente colocar aqui que esses bens exteriores, né, não são apenas materiais. Então, se a gente pensar assim, fulano de tal tem determinado cargo, é presidente de determinada instituição, é o padre fulano de tal, é o bispo, é o arcebispo, enfim, de qualquer religião, gente, de qualquer religião, qualquer cargo que for, para Deus não importa o título, importa o que ele faz com o título que ele tem, entendeu? Se no título que ele tem, ele é capaz de viver o evangelho. Então, não é necessário título nenhum, não é necessário ter nome nenhum, né, para poder, vamos citar aqui do Espiritismo, é presidente da Federação Espírita Brasileira. Tá bom, mas o que ele fez com isso? O que todo esse tempo que ele ficou lá, ele fez de bom para os cristãos, para o movimento espírita. Então, e aí eu lembro do livro Voltei, do Chico Xavier, né, que quem dita para ele se chama Irmão Jacó, que foi um trabalhador espírita por muito tempo, e ele desencarna. Só que quando ele chega do lado de lá, ele percebe que os outros espíritos têm luz em volta e que a luz dele é muito fraca. É muito fraquinha a luz dele. E aí ele fica desconfortável com aquilo, pensando: nossa, mas eu trabalhei lá por muito tempo, por que a minha luz é fraquinha assim? Os outros têm uma luz forte. E aí ele vai compreendendo, né, como todo esse processo de se auto-iluminar. Então lá ele aprende como adquirir essa luz, né, que é um bem que é interno. Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. É uma riqueza que ela é interior, é um bem que é interior, mas que apesar de ser interior, ele é possível de enxergar no exterior. Porque um gesto que uma pessoa faz com o evangelho no coração, isso é muito grande, né? Isso chama a atenção, isso mostra para nós. Então, é aquela frase, né, que eu gosto muito, que diz o seguinte: pregai o evangelho sempre, se necessário, utilize palavras. Então, se a gente conseguir demonstrar o evangelho sem utilizar palavras, isso quer dizer que o evangelho está dentro de nós e que ele está saindo de nós e fazendo bem para as outras pessoas.
Exatamente, André, muito bem lembrado, né? Todos esses bens externos, né? Que a gente também não dê para nós ali essa desculpa, né? Ah, mas eu não tive oportunidade, eu não estive engajado em nenhuma instituição, né? Para fazer a caridade. Vale lembrar que as nossas maiores oportunidades de caridade está no nosso dia a dia, está ali no nosso núcleo familiar, porque afinal, embora nós temos aqui às vezes nosso compromisso na casa espírita, estamos servindo numa casa espírita, isso vai tomar de nós uma pequena parte, né? Poucas horas da nossa semana comparado ao que nós estamos vivendo aqui no presente momento. Então, em alguns momentos estamos lá, mas a maior parte nós devemos viver o Evangelho aqui e praticar a caridade aqui, fora, né, dessas instituições, para além dos nossos títulos, para além dos nossos cargos. É muito importante a gente lembrar, né, que muitas são as oportunidades e que esse é o nosso dever diário enquanto cristãos. Então, podemos encerrar a nossa reflexão de hoje, André. Então, com essas palavras de Emmanuel, com essa intenção, esse desejo do nosso coração de ampliar os nossos horizontes para praticarmos mais a caridade, a paciência, né, que é o maior exemplo de caridade que nós temos, o maior desafio também para todos nós. Acredito que todos nós, né, precisamos nos esforçar muito para seguir essa virtude. Então, que todos nós possamos aumentar aqui durante a nossa semana essas possibilidades, né, de servir a nossa religião, servir aí o cristianismo, e que todos nós estejamos aqui reunidos na semana que vem para continuarmos, né, nessa construção de deveres aqui, da construção de valores, na verdade, né, para a nossa alma, aqui no nosso próximo capítulo, que é o de número 166, que se chama Posses Definitivas. Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa fala de Jesus está presente no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10. Então, eu desejo a vocês um ótimo sábado a todos. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.